Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Dias, eu sou pedagoga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou diretora pedagógica do Colégio Força Máxima Unidade Caxias. E hoje eu estou aqui em nome do colégio com duas nossas professoras. Amanda Marinho, formada em História pela Universidade Federal Fluminense, e nossa professora de Life também, e com a nossa Paula Rocha, professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, formada pela UFRJ. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Vamos falar um pouquinho sobre algumas problemáticas envolvendo esse tema e discutir um pouquinho algumas ideias. Eu vou falar para vocês um pouquinho, gente, da Lei 10.164. Fez uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases e ela é responsável pelo tema da violência contra a mulher ser agora um tema transversal obrigatório dentro das escolas. Tanto escolas públicas quanto privadas têm a obrigação de trabalhar com os alunos sobre esse tipo de conscientização. A gente vai falar um pouquinho, principalmente, sobre como a mulher enfrenta no dia a dia toda essa violência. A gente sabe que essa é uma violência histórica, ela não acontece desde o último ano ou desde a pandemia. Na verdade, ela acontece há séculos, desde que a sociedade é sociedade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como essa historicidade ajudou com que a sociedade normalizasse esse tipo de violência. Então, existem diversos fatores que desencadearam o que a gente tem hoje, como violência contra a mulher. E alguns são mais incidentes para a reflexão. Então, eu gostaria de pontuar, por exemplo, a construção histórica e hierárquica de divisão de poder entre homens e mulheres. Quando se pensa no início de propriedade privada, criou-se a ideia de que o homem precisaria deixar seus bens para alguém. Só que a maternidade, ela é evidente, a paternidade não. Então, precisou-se deixar a mulher reclusa ao lar, enquanto o homem trabalharia. Nessa ideia, além da sexualidade da mulher, a sua conduta social também passou a ser vigiada. Então a gente divide homens numa posição de trabalho, de liderança, de poder e domínio. Mulher, casa, filhos, subserviência. E quando a gente pensa em relação financeira, isso está diretamente ligada ao domínio masculino sobre a mulher. E essa construção histórica desencadeia o que a gente tem hoje como cultura do machismo, cultura de discrepâncias de gênero nas sociedades. E aí, o que a gente pode começar a relacionar? A ideia de que hoje o homem ainda vê a mulher como uma propriedade. E se a mulher ela é sua propriedade, isso lhe garante o direito de fazer o que quiser com ela, inclusive agredi-la. Isso desencadeia todo o imaginário cultural, foi o que você falou. Se a gente pensa que isso vem de séculos, como desconstruir isso totalmente? É claro que nós já tivemos inúmeros avanços, inúmeras conquistas, mas fica no imaginário cultural de que o homem tem poder sobre a mulher. E por isso ele tem o direito a agredi-la. E se a gente for pensar numa visão ainda mais interseccional, a Jamila Ribeiro atualmente fala muito sobre isso, retomando Angela Davis, a gente pode pensar que existe uma relação entre gênero, classe e raça. Por quê? Mulheres que têm maior vulnerabilidade social tendem a sofrer mais agressão. E quais são essas mulheres? Mulheres pobres e pretas. Mais de 50% das mulheres que são agredidas hoje no Brasil são mulheres pretas. Mais de 60% das mulheres que são vítimas de feminicídio são mulheres pretas. Então, existe uma conjuntura de violência e nessa conjuntura, algumas mulheres ainda são mais agredidas que outras e isso fez com que fosse normalizado esse comportamento. E eu acrescentaria ainda mais um viés, que é a questão da impunidade. Nós avançamos legalmente dentro dessa temática, mas ainda é insuficiente. O homem ele ainda se sente confortável, muitas vezes, porque ele não tem medo de ser punido. E a falta de intensidade, a divulgação dessas punições, faz com que intensifique também essas agressões e a negligência e também a banalização do assunto. E assim, falando do ponto de vista histórico mesmo, tá na estrutura das sociedades que a mulher tem essa posição doméstica, a posição do lar. Muito difícil a gente ver
mesmo hoje em dia, um homem que só faz as tarefas domésticas e não tem trabalho fora de casa. Enquanto nós, mulheres, temos 2, 3 jornadas, né? A gente aqui, por exemplo, tá na primeira jornada e a gente vai chegar em casa e ainda tem coisas para fazer, porque é a nossa segunda jornada de trabalho. E quem tem filho, que não é o caso de uma de nós 3, ainda tem a terceira jornada, que é, né, a maternidade. Enfim, se a gente pensar na história, por exemplo, lá na Grécia Antiga, em Atenas, as mulheres e os homens recebiam um tipo de educação diferente. Enquanto os homens recebiam uma educação voltada para a política, para a matemática, para a filosofia, as mulheres aprendiam a cozinhar, a cuidar das crianças, a costurar. Então, como o Paulo falou, isso é histórico. Por exemplo, durante a Primeira Guerra, em que os homens foram para os postos lá, né, o fronte de batalha, as mulheres tiveram que assumir a posição deles no mercado de trabalho. Só que, pós-Primeira Guerra, elas continuaram ali naquele ambiente. Perto ali da crise de 29, né, o American Way of Life, falando do contexto norte-americano, as mulheres começaram a beber e fumar em público. Na década de 20, as mulheres começaram a votar. Só que isso é uma conquista. Imagina, quantos anos os homens votam? E quando as mulheres começaram a votar? Nos Estados Unidos, em 1920. No Brasil, em 1934. Enfim, então são divisões que estão muito relacionadas ao gênero, né, que estão sendo desconstruídas aos poucos. E por isso que essa lei se torna tão importante, para que a gente faça um trabalho agora de desconstrução. Nós aqui estamos mais desconstruídas do que nossas mães, nossas avós, porque a gente entende que a nossa posição não é só uma posição de cuidar da casa, mas se a gente quiser estar nos postos de trabalho como a gente está, que a gente pode ter esse lugar. Então, acaba dando mais autonomia pra gente, para que a gente também não seja vítima dessa violência, né? Que tá em várias esferas e não só na violência física. Com certeza, né? E essa questão da gente ter voz, mães, né? Sempre nesse contexto, né? De muito menos liberdade do que a gente tem hoje. Então, a gente consegue visualizar de uma forma mais ampla que isso foi, né, com o tempo que a gente foi construindo. Se nós estamos aqui hoje, né, conseguindo trabalhar, fazer esse trabalho, a gente sabe que teve um caminho a ser percorrido para que a gente conseguisse conquistar esse espaço. E ainda falta mais caminho para percorrer, né? Com certeza, muito. Né? Apesar da gente ter avançado bastante, a gente sabe que ainda não chegamos no potencial que a gente tem para alcançar. É uma questão também, né, a gente pensar que, por exemplo, todas nós conhecemos pelo menos uma mulher que foi violentada de alguma forma. Seja em relação à violência física, psicológica, verbal. Então, eu acho que é um contexto para a gente trabalhar também. A maior dificuldade hoje que a gente percebe também é em relação a como essas mulheres podem ser protegidas. Porque nitidamente há uma dificuldade. Apesar das mulheres ainda não conseguirem, em sua maioria, sair desse espaço de violência, mesmo as que conseguem ter um pouco mais de voz, elas também não são protegidas da forma como deveriam. Então, mesmo após algumas denúncias, por exemplo, algumas mulheres ainda são vítimas tanto da violência como da morte, né? Enfim, literal. Então, eu queria ouvir de vocês também como vocês enxergam essa dificuldade, porque muitas vezes a gente consegue falar, mas mesmo quando a gente fala, a nossa voz também não é ouvida. Sim. Mas antes da gente conseguir falar, a gente tem que saber identificar. E eu acho que isso é um dos principais motivos de por que essa lei é tão importante. Quantas vezes a gente passa por situações onde a gente não consegue identificar que é sim uma situação de violência, especialmente quando não é uma violência física, porque a física é muito na cara ali, né? Não literalmente no rosto, mas é muito fácil de perceber. Mas quando é uma violência psicológica, uma violência verbal, às vezes a gente vive essa situação e fala assim, mas peraí, mas será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou exagerando? Será que é isso mesmo? Então, quanto mais a gente fala, mais clareza a gente tem. Eu falo para os meus alunos, não é porque um assunto não é falado que ele deixa de existir. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente fala, mais clareza a gente tem sobre ele. Então, acho que quando a gente fala e quando as mulheres passam a identificar o que elas vivem, isso torna mais fácil delas denunciarem, apesar da dificuldade que você falou, né, de sermos ouvidas, das nossas denúncias serem levadas a sério. Existem vários casos de que mulheres chegam na delegacia para denunciar e, enfim, e não conseguem, não
não são levados a sério, viram chacota mesmo. Constrangimento, né? Constrangimento. E até antes de chegar a denúncia oficial na delegacia, a invalidação do discurso feminino ela ocorre entre nós, ela ocorre dentro do ambiente, muitas vezes familiar, inclusive, de não acreditar no que essa mulher está relatando, de não acreditar que, de fato, ela sofreu algum tipo de violência que nós sabemos que não é só a física. É a moral, é a psicológica, é a patrimonial. Então, existem diferentes formas de violência. Então, identificar, de fato, elucidar o debate, trazer às escolas, é uma das maneiras aí, de fato, da gente conseguir minimizar o problema. Tem uma série, não sei se vocês já viram, chamada Unbelievable, né? Inacreditável. Já viram essa? Não. Que é sobre uma mulher que sofre uma violência e ela vai na delegacia e ninguém acredita nela. E aí os próprios policiais fazem esse discurso de mas você viveu isso mesmo? Você tinha realmente uma pessoa na sua casa? Você tem certeza? Você tem certeza? E ela passa a duvidar dela mesma. E é um outro tipo de agressão, né? Quando você não tem a sua fala, o seu discurso, quando você é a vítima de uma situação e você passa a ser olhada, ou você vai ser responsabilizada ou ridicularizada, é mais uma forma de agressão contra o próprio discurso, contra a própria fala feminina. Inclusive, por isso que é tão necessário políticas públicas de acolhimento, né, de combate. A delegacia especializada para atender mulheres é uma necessidade justamente por isso. Porque, como a Karine disse no início, na maior parte dos casos é o próprio marido, um namorado, às vezes um padrasto. Um é ex um também. homem um ex, né? Muitos casos. Sim. Então é um homem que faz parte do seu ciclo familiar, né? E você chega à delegacia atendida por outro homem que muitas vezes, dentro do imaginário cultural que a gente comentou aqui, já tem na cabeça de que aquilo não é agressão porque é natural, é normal, é um comportamento naturalizado e banalizado. E não vai acreditar ou vai, de alguma forma, descredibilizar essa mulher. Então, para a mulher ser atendida por outra mulher que entende o que ela passa, talvez já tenha, inclusive, sofrido o que ela sofreu, fica muito mais acolhedor e efetivo, né, a validação das leis. Inclusive, tem um dado do IBGE que aponta que aqui no Brasil, 91,7% dos estados não tem delegacia especializada para atender esses crimes de violência contra a mulher. O que ainda é um dado muito discrepante diante dos casos, né, da quantidade de casos de violência, né, de gênero. Porque quando a gente fala em violência, né, tem gente que até fala, mas homem também morre. Mas a motivação é diferente. Mulheres morrem ou são agredidas, violentadas, simplesmente por serem mulheres. Então, existe uma motivação muito mais específica, então as leis, né, a justiça precisa também tratar de maneira diferenciada esse tipo de crime, né? Já existem países, não sei dizer informação agora de quais, mas que existe um auxílio financeiro para que mulheres que vivem em situação de violência doméstica recorram a esse auxílio financeiro para recomeçar a vida. Sim. Né? Tipo, de ter uma casa, de conseguir uma renda, se eu não me engano, por 2 anos. Eu acho que é na Nova Zelândia, mas não tenho certeza. Para que elas comecem a sair daquela situação de violência em que elas se encontram e enfim, enxergar um horizonte aí longe dessa situação. E esse é um papel importante, né, da esfera pública e do Estado. Porque ele precisa mediar esses tipos de situação e ele precisa ser combatente. Ele não pode ser omisso. E Às vezes parece fácil, né? Ah, mas está nessa situação, por que não separa? Exatamente. Mas aí precisa das políticas públicas Sim. de maneira completa, né? A própria Lei Maria da Penha é uma lei tardia, ela é de 2006. Então, se a gente falar desse histórico, em 2006 surgiu uma lei específica dentro dessa abordagem, que é a Lei Maria da Penha. Ela hoje, ela tem uma dimensão muito grande, ela trabalha na punição, na prevenção, na proteção, mas ela ainda é insuficiente. E ela o ainda não contexto? fez com que, né, de forma abissal, diminuísse os números de violência contra a mulher no Brasil. E o contexto em que ela foi criada também. A Maria da Penha, né, ela ficou paraplégica, depois de sofrer uma série de agressões do seu marido, e só assim conseguiu proteção legal no Brasil, e por isso a lei recebe seu nome. Essa é uma dificuldade da nossa sociedade brasileira também. Outras
também. Mas a gente percebe que alguns trâmites burocráticos ali, eles demoram muito. Então, é como a gente está conversando. Às vezes a mulher, ela tem a voz. Ela consegue expressar o que ela está passando, ela consegue expor, ter ali uma rede de apoio um pouco mais próxima. Mas a partir do momento que ela faz a denúncia, nem sempre ela tem aquela devolutiva ali do Estado para poder dar o suporte. Então, às vezes, a medida protetiva demora muito para sair, a fiscalização dessa medida também não é feita. E aí acaba que nesse espaço de tempo, até que tudo realmente seja colocado em prática, muitas vezes a mulher já sofreu agressão de novo, já foi ameaçada novamente e, infelizmente, muitos casos de mulheres que acabaram morrendo nas mãos, né, de homens nessa situação de violência. Então, é sempre uma preocupação nossa também de que as leis sejam praticadas, né, as punições sejam praticadas e a gente consiga ali ter uma rede de apoio e de ação que seja realmente eficaz. E aí, a gente falou no início sobre o índice de mulheres que são violentadas e principalmente sobre o disparo de casos justamente nesse período de pandemia. E é engraçado pensar, né, que justamente nesse período assim tão delicado, as mulheres, ao invés, né, da gente ter ali talvez as famílias um pouco mais unidas, né, em prol da superação de um problema, de uma crise dentro das sociedades, a gente tem ainda mais, né, casos de violência dentro das sociedades. E eu queria saber como é que vocês enxergam isso também. Quais são aí as raízes dos problemas, o que vocês entendem como causas para que esses índices tenham aumentado tanto nesse período? Eu acho que o confinamento potencializou motivações que já eram existentes. Então, por exemplo, a gente já comentou aqui que os agressores normalmente são os próprios familiares. Então, se você está confinada com o seu agressor, tende, né, a intensificar um problema já existente. E aí, no contexto da pandemia, muitas famílias perderam a renda, né? A perda da renda familiar faz com que as pessoas ficam mais estressadas. Em alguns casos, inclusive, aumentou o número de consumo de bebida alcoólica. Então, todos esses fatores potencializam um problema que já está ali. E o isolamento fez com que as mulheres também se afastassem das suas redes de apoio, sejam os familiares, os amigos e até o próprio deslocamento físico que em determinado momento da pandemia ficou inviabilizado. E com isso, a gente também tem mais um impasse, mais um entrave para que essas mulheres consigam ter algum apoio, né? Algum suporte para minimizar a violência já familiar, já doméstica. E assim, tem um estresse todo que a pandemia causou e ainda causa, né, gente, né? As pessoas desenvolvendo aí transtornos, e isso se reflete ou se refletiu em acessos de raiva, com certeza, por causa disso que eu acredito que o número de casos tenha aumentado muito. Esse confinamento em casa, esse aumento do controle do homem em relação à mulher e ao tempo da mulher, o que você está fazendo? Com quem você está falando? E aí, de repente, uma má interpretação, ou enfim, não sei o que se passou na cabeça, o que se passa na cabeça e vira um ataque de violência. E aí, lembrando, não só a violência física, mas outras formas de violência também. A verbal, como a gente já falou, a psicológica, que não é visível, mas ela, nossa, é super presente. E isso realmente, os casos foram potencializados. Tem até muita gente, muitos relatos que apareceram na internet, nos jornais, de mulheres que fizeram denúncia a partir de videochamada. Né? Alguma reunião fizeram e aí conseguiram fazer uma denúncia, conseguiram pedir uma ajuda naquele momento. Graças à tecnologia, mas claro, a gente ainda tem muito a avançar, especialmente no que a Paula está falando, né? Como em casa a gente vai sair para denunciar? Como a gente trancado em casa a gente vai ter acesso a uma delegacia, vai ter acesso a um policial, um policiamento para a gente fazer a denúncia? É aí que fica também, mais uma vez, a negligência e insuficiência das políticas públicas, que precisam estar mais atentas ao enfrentamento da violência, porque se houve um novo cenário, né, de intensificação da violência, significa que surgiu uma demanda de novas políticas públicas ou de melhorar políticas públicas que já existem. Então a gente tem praticamente um retrocesso,
porque é um momento extremamente crítico e que mulheres se sentiram ainda mais desamparadas, né? E por isso aumentou de fato o número aí de casos de violência contra a mulher dentro de casa. Com certeza, e essa questão das políticas públicas é só a gente pensar. Quando uma mulher ela consegue a medida protetiva, os órgãos precisam fazer essa fiscalização, né, de tempos em tempos. E aí, quando a mulher se encontra em isolamento, isso já não acontece da mesma forma. Então, ela realmente fica muito distante, tanto das redes de apoio, quanto ali dos olhos também do Estado. Então, é realmente uma dificuldade estrutural. E é o que você falou. Se há uma demanda, ou as políticas públicas já existentes precisam ser revistas, ou novas precisam ser criadas. E aí, falando agora sobre a Lei 10.164, que é uma aliada que a gente ganha agora na nossa luta diária, a gente tem a oportunidade de falar mais abertamente sobre isso com os nossos alunos. E eu queria saber como é que está a expectativa de vocês em relação a isso também. Vocês, né, com certeza lidam com 2, 3 mil alunos por semana. Então, são muitos adolescentes, muitas crianças que podem ser impactadas com essa campanha e conscientizados também. Então, eu queria saber como que vocês veem essa possibilidade, como os alunos estão nesse período já de divulgação da nossa semana. Eu queria ouvir vocês também. Como educadora, eu acredito piamente no poder transformador da educação. Eu acho que a educação sozinha não transforma, mas sem ela tampouco a sociedade caminha, as sociedades caminham. Então, assim, é claro que é necessário uma estrutura macro, dialogando com o que a gente fala aí desde o início aqui, tem que existir todo um conjunto de ações. A escola vai agir, o Estado vai agir, a nossa cultura, a família tem que agir, exatamente. A nossa cultura tem que ser revista. Então, isso foi uma construção histórica, como a Amanda muito bem disse, e uma lei, ou uma ação, ou a escola sozinha não vai dar conta. Mas trazer uma educação menos sexista, que fala assim, ó, meninas, vocês têm que fazer isso. Meninos, vocês devem ou não devem fazer isso. Isso anula ainda mais a nossa tentativa de mudança. Então, a gente precisa educar os nossos jovens e as nossas crianças a entenderem que a nossa educação ela não deve ser mais sexista, a gente não deve mais implementar esse discurso. Mulheres sim podem ser o que quiserem, a gente fala tanto sobre isso, né? Mulheres podem ingressar no mercado de trabalho, pode ter a sua renda, sustentar suas famílias, porque a violência ela está associada, a gente também comentou isso aqui ao longo do discurso, ela está associada ao domínio financeiro. Então a gente precisa incentivar tanto as mulheres a ingressarem no mercado de trabalho, buscar seu caminho, serem provedoras das suas famílias, e os meninos, né, que eles podem chorar, que eles podem ter suas emoções afloradas, que eles podem e devem pensar de maneira muito mais igualitária, né, em relação às posições de gênero na sociedade. Então, é claro que biologicamente homens e mulheres são diferentes, mas a gente tem que pensar em posições hierárquicas de poder, as quais homens e mulheres tenham posições um pouco mais igualitárias. Então, eu acho que essa lei ela é importantíssima, tá? Para a gente dialogar, incentivar os nossos jovens a começar a desconstruir determinados conceitos e também, como a Amanda já comentou, ajuda a identificar a problemática. Porque muitas vezes o problema ele não é resolvido porque ele não é visto como um problema. Se não é problema, por que eu preciso resolver? Se é natural, mas minha mãe, mas o meu pai... Se é natural, não é um problema. Então, a partir do momento que você identifica o problema, a partir do momento que você entende que aquilo é um problema, então a gente tem que resolver. E por partir da educação, um discurso pautado em fatos, que é o que a gente está fazendo, nós somos educadoras. Ninguém aqui está com achismo. Então você parte de um discurso que é corroborado por fatos, eu acho que é um bom caminho para a gente começar a tentar virar um pouquinho esse caminho. E assim, o que você falou, a educação enquanto transformadora, esse nosso papel de agora, de incentivar não, mas de explicar e trazer à tona essa discussão, vai fazer com que as nossas meninas não passem por coisas que nós já vivemos e que nós já demoramos a aprender sobre e a dar um basta naquilo ali. Então, se eu tivesse tido esse tipo de ensinamento na escola, eu não teria vivido coisas que eu vivi.
Com certeza vocês duas também. E nossas mães, nossas avós, porque, como eu falei, a gente precisa falar sobre, para que, se é um problema, a gente tem que falar sobre esse problema. Ele não vai ser resolvido assim do nada. E um problema de todos, né? Sim, e agora a gente tem um amparo dessa lei para falar, é obrigatório nas escolas, e a gente tem uma semana toda, que é a semana do dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, pra gente falar sobre, pra gente trazer o debate, para que a gente ouça nossas crianças também, o que eles acham, porque a gente tem que trazer esse papel deles também como protagonistas, porque eles são os protagonistas, eles e elas, e para que a gente elucide qualquer dúvida também. Mas isso pode, isso não pode, e para que a gente tenha consciência, uma coisa que eu tenho falado ao longo dessa semana, é que o nosso corpo é a nossa morada. Então, alguém só pode tocar no nosso corpo se a gente permitir. E ensinar isso para as meninas, para os meninos também, mas mais ainda para as meninas, olha, isso aqui é seu corpo. Alguém só pode fazer um carinho em você se você permitir. Senão, tá errado, senão não deve acontecer. Essa clareza, acho que é essencial, para que elas não passem por experiências ruins e para que elas sejam adultas, e os meninos também sejam adultos mais conscientes, né? E a gente está formando cidadão, a gente está formando pessoas que daqui a pouco vão estar aqui educando outras pessoas. Enfim, nosso papel é essencial, né? E essa lei é importantíssima nesse momento. Eu acho que a maior esperança, na verdade, é o que esse projeto traz a longo prazo. Sim. Porque talvez a gente não perceba isso de imediato no Dia Internacional da Mulher ou na semana do nosso evento. Mas a longo prazo a gente vai começando a colher esses frutos. Então o que a gente quer é que a gente consiga encontrar esses alunos lá na frente com um posicionamento que seja o ideal, né? Que seja um posicionamento de respeito, de empatia com todos os seres humanos que ele convive. E aí, só reforçando, gente, a gente precisa trabalhar bastante essa questão desse discurso, como as mulheres conseguem visualizar ali no cotidiano delas alguma situação de violência. Como a Amanda e a Paula falaram, esse é o principal caminho para que elas consigam, de fato, romper com esse ciclo de violência. É uma questão importante também, porque nem sempre começa-se com uma violência física. Primeiro a gente percebe ali uma irritabilidade um pouco fora do normal, com coisas ali diárias e cotidianas, e discrepantes também. Às vezes a gente percebe uma irritabilidade que realmente não faz sentido. Então esse já é um indício, né, de preocupação, de ficar atento. E após isso, o ciclo ele continua rodando ali. Então você percebe que após esse período de irritabilidade, provavelmente você vai sofrer uma violência psicológica, se é que você já não sofre uma violência patrimonial, né, você é dependente do seu companheiro. E por fim, a violência física. Então, não necessariamente, não é porque o seu companheiro, né, não transfere um golpe contra você que ele não está praticando um ato abusivo. Muito pelo contrário. Às vezes as coisas estão ali veladas no dia a dia. Então, é preciso que a gente converse tanto com as meninas quanto com os meninos para que eles percebam como essas atitudes no dia a dia podem impactar a vida de nós mulheres. E eu queria agradecer, gente. Muito obrigada por vocês terem topado participar desse papo com a gente. Espero que a gente consiga fazer isso todo ano. Vai ficar um evento bem legal. E agradecer também ao Colégio Força Máxima por ter proporcionado esse momento. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Valeu, gente. Obrigada.